Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou desenhar um Mike e vou passar dica de esboço de cabelo, line art, coloração. Então esse vídeo vai ser um vídeo muito bom e muito completo, com bastante informação para você que tá assistindo. E já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, porque eu vejo que a maioria do pessoal que assiste meus vídeos não é inscrito. Se liga nesse gráfico aqui, ó. Então bora tá mudando ele, se inscreve para tá me ajudando e ter mais conteúdo de qualidade sempre. Mas enfim, falando sobre o desenho agora, essa referência foi um tanto quanto complexa para mim, porque o personagem tá de cabeça para baixo e tá num ângulo um pouco diferente, então no começo foi bem desafiador para tá chegando num jeito de tá fazendo ela, mas uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito é que no início eu não foquei em fazer o personagem em si, eu tentei mais ou menos demarcar onde cada elemento dele ia ficar, marquei uma área que ia ser a cabeça, o cabelo, o tronco, e eu não foquei em marcar o personagem em si, mas em demarcar onde cada elemento vai ficar, porque se eu fosse trabalhando parte por parte, colocando um elemento, depois encaixa no outro, às vezes eu poderia ter uma dificuldade maior e o resultado não ia ficar tão bacana. Então você trabalhar esse posicionamento e depois estar detalhando o personagem é algo muito bom e muito prático de você estar fazendo. Eu sei que a maioria já faz isso antes de começar o desenho, mas quando o desenho tá em perspectiva, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso para não fazer a parte que tá mais para frente menor em relação à parte que tá de trás. Então você tem que ter essa noção que sempre o objeto que tá mais perto da câmera, ele vai ter a proporção maior. Eu recomendo você fazer uma espécie de afunilamento nos elementos para dar essa profundidade, para dar esse detalhamento maior. Então você trabalhando isso que eu falei do elemento maior e o elemento menor, vai dar essa ideia de profundidade, de imersão no desenho. Só toma cuidado para não exagerar muito, ficar algo desproporcional ou esquisito. Aí depois que você tiver feito toda essa parte de demarcar onde cada elemento vai ficar, fazer esse afunilamento para dar essa perspectiva no personagem, aí sim você começa a colocar os detalhes nele. No caso eu coloquei os detalhes do peitoral dele, na roupa, no rosto. O rosto, inclusive, foi uma parte bem difícil, porque você fazer um rosto de cabeça para baixo é totalmente diferente. Eu nunca tinha feito um rosto assim. Eu tentei ao máximo me desafiar e tentar chegar no resultado bom sem estar virando a folha de cabeça para baixo, mas depois eu percebi que não tava ficando bom, aí eu tive que virar. Mas você se desafiar a fazer um desenho de cabeça para baixo é muito bom para você ver se seu esboço de rosto tá em dia, se tá bacana. E, inclusive, eu tenho que treinar mais isso aí, viu, que eu tive dificuldade. E no cabelo, uma coisa muito boa de fazer e que eu também já vi várias pessoas falando, é antes de você tá fazendo mecha por mecha, detalhe por detalhe, você tá marcando algumas áreas, algum conjunto de mecha no seu desenho, para depois sim você fazendo parte por parte. Por exemplo, nessa referência do Mike, se eu tentar fazer fio por fio, ia dar muito trabalho, porque é muita mecha jogada pro lado, pro outro. Então eu só olhei a referência e fui marcando onde os formatos me ajudariam no esboço. Eu tô mostrando aqui como você faz isso, mas você nem precisa fazer, é só você tá analisando a sua referência e tá fazendo também, apesar de que se você puder tá marcando na sua referência vai facilitar ainda mais, não só no cabelo, mas tudo que você for tá fazendo no desenho. Se você puder tá simplificando uma etapa e depois tá fazendo o detalhamento mais refinado, vai te ajudar sempre. Não foca sempre em fazer o desenho 100% logo de início, vai trabalhando as etapas, marcações, esboço, aí sim você consegue ter uma facilidade, um desempenho melhor, beleza? Depois eu fui adicionando mais detalhes e na parte do lençol, tanto na roupa dele, para dar um efeito de dobra, que o tecido não tá totalmente reto, eu gosto muito de trabalhar com esse formato aí, ó, que eu tô mostrando, que é um formato bem simples de você tá fazendo e dá essa sensação de dobra, de volume no desenho, ainda mais quando você for trabalhando com a sombra nele, aí sim vai dar um detalhamento muito maior e é muito simples de estar fazendo ele e dá um upgrade imenso no seu desenho. Lembrando também que essa dobra é um formato bem genérico, então não vai estar se aplicando em todo tipo de tecido, mas caso você não tenha muita experiência, esse formato vai estar te ajudando muito, ou você pode estar simplesmente olhando na sua referência e tentando fazer igual. Dando início aqui na coloração do Mike, eu comecei com ele no cabelo, eu fiz uma base de marcador, eu usei o marcador da Touch 5, que é um marcador muito bom, inclusive tem um review dele aqui no canal, caso você queira conhecer o material, ver os pontos positivos dele, tá aqui no card no final do vídeo pra você tá vendo depois. Mas enfim, eu fiz uma base com esse marcador por todo o cabelo, porque é uma cor semelhante à da referência, e depois eu fui trabalhando bastante com lápis pra tá acertando a tonalidade, colocar luz e sombra, e aproveitando eu vou tá passando uma dica muito boa sobre coloração, porque
na hora que a gente vai colorir um desenho, por exemplo, o cabelo do Mike, a gente associa um cabelo loiro com tonalidade amarela. Então, na maioria das vezes que você for colorir, por exemplo, um cabelo loiro, você já vai estar separando vários lápis amarelos para tentar chegar no resultado que você precisa, sendo que às vezes o cabelo não vai ter amarelo nele. Cabelo, por exemplo, pode ter muita variação de cor, ele pode ser um pouco mais dourado, ele pode ser um pouco mais cinza, às vezes pode ter algum elemento de luz batendo no cabelo, que vai estar mudando um pouco a tonalidade dele. Então, um elemento muito importante na hora de você estar acertando a tonalidade é não se basear pela cor que você acha que é, mas sim estar analisando a referência e tentar chegar na tonalidade mais próxima ou na tonalidade que você gostar para o seu desenho. Essa dica não serve somente para cabelo, ela serve para qualquer coisa que você for estar colorindo ou tentando achar a cor ideal para o seu desenho. Por exemplo, pele. Às vezes a pele do personagem tá com algum efeito de iluminação, tá com alguma coisa lá sobrepondo ela. Então aí você vai separar seus lápis de colorir, separa todos os seus tons de pele e vai tentando achar a tonalidade certa, só que você não encontra porque aquilo lá não é uma pele em si, tem outra coisa sobrepondo, então você vai precisar usar outros tipos de lápis para tentar chegar na tonalidade certa. Um exemplo muito comum também que eu gosto de usar é árvore. Quem aí nunca coloriu uma árvore com um tronco todo marrom e as folhinhas verdes, sendo que se você for olhar para uma árvore aí perto de você, da sua casa, raramente o tronco vai ser todo marrom, a maioria deles é meio cinzentado, às vezes pode ter um pouquinho de verde por causa de algum musgo, ou pode ser branco também, que a prefeitura costuma pintar de branco, né? Tem esse detalhe. Mas é difícil ter uma árvore 100% marrom, então você não vai estar colorindo o tronco dela totalmente de marrom, apesar de ser um conceito que já está estabelecido na sua cabeça, que o tronco da árvore é marrom, você vai estar usando outras cores além, você pode estar usando cinza, verde, às vezes você pode brincar um pouco com uma tonalidade de vermelho para estar saturando um pouco. Aí eu entro novamente na questão de você estar analisando a sua referência, esquecer que aquilo lá é um objeto e entender aquilo lá como uma cor e você tentar se aproximar o máximo possível daquela cor. Eu ia estar cometendo esse erro nesse desenho, eu separei alguns lápis amarelos para estar fazendo esse cabelo dele, porém eu olhei e pensei, cara, não tem necessidade de eu usar amarelo nesse desenho. Eu até usei esse marcador que é meio amarelado, mas não chega a ser um amarelo puro, então eu passei esse marcador e vim trabalhando muito com tonalidade de canela e areia nas sombras e nas partes de luz, e deu um resultado muito incrível. E uma coisa que eu fiz que eu acho que vocês devem ter reparado sobre a line art, dessa vez eu optei por não usar uma caneta preta para fazer todo o contorno do desenho. Ao invés disso, eu peguei uma tonalidade um pouco mais escura da cor que eu tô usando. Por exemplo, nesse cabelo aí eu tentei usar uma tonalidade de marrom um pouco mais escuro. Na pele vocês vão estar vendo que eu usei um pouco de T2 da Multicolor, que é como se fosse um bordô ou um vinho mais claro, sabe? Não sei direito que cor que é essa não, mas pode estar usando marrom também. Então foi usando isso por todo o desenho, usando uma tonalidade mais escura para estar fazendo o contorno, que eu acho que deu uma imersão muito bacana pro desenho, porque o traço desse desenho na referência não tinha contorno. Então eu acho que se eu colocasse, apesar de eu já estar mudando um pouco a referência para deixar ela mais do meu estilo, afinal eu gosto de estar fazendo isso, pegar uma referência e não estar copiando ela 100%. Eu gosto muito de estar adaptando ela no meu traço, principalmente no meu estilo de pintura, para que a pessoa olhe o meu desenho e ela saiba reconhecer que fui eu que fiz. Mas enfim, nesse desenho eu tentei fazer isso de diferente, que é a line art com lápis de cor. E caso você tenha alguma caneta colorida, vai estar te ajudando demais, já que fazer line art com lápis de cor desgasta muito, já que você vai precisar sempre da ponta bem enfiada para estar fazendo um traço perfeito. Eu até tentei aproveitar ao máximo a ponta, mas tem horas que não dá, a ponta fica muito larga, então você não consegue fazer um traço direito, não fica nítido. Então você tem que toda hora apontando, afiando com o estilete, lixando ele para conseguir uma ponta bem fina, o que vai desgastando muito o seu material. Lógico, também não vai desgastar ele todo, você vai começar com ele grandão e vai terminar o toquinho, mas é claro que vai estar desgastando um pouco mais, já que você tem que ir apontando ele toda hora. Eu até usei um pouquinho de caneta marrom e deu um resultado bacana, porém eu achei que ia destoar muito a line art com caneta e depois eu fazer uma line art com lápis de cor, então eu voltei pro lápis de cor em todo o processo do desenho. Mas agora, se você tiver algum kitzinho de caneta colorida e conseguir usar ela toda, aí sim vai ficar muito bacana, vai dar um destaque maior pra line art. Agora, se você quiser uma line art mais ofuscada também, você pode usar o lápis, que é uma boa opção. Mas se você quiser uma
line art um pouco mais destacada, mais fácil de fazer e com a qualidade melhor. Usa as canetinhas coloridas. Eu até tava olhando esse kit aqui pra mim tá comprando, parece ser muito bom. Eu vi muito feedback positivo sobre ele. Inclusive eu vou deixar o link dele aqui, caso alguém queira adquirir ele. Ou se alguém tiver esse material também e quiser comentar aqui um pouco sobre a sua experiência com esse material, vai ser muito útil tanto pra mim quanto pra quem tá assistindo o vídeo. Mas se você for usando lápis igual eu recomendo demais que você use o lápis rígido na hora de estar fazendo isso, porque o lápis com a ponta macia vai estar desgastando demais, principalmente o super soft. Aí sim vai ter um consumo maior do material. Eu recomendo o lápis mais rígido, em específico da Multicolor, já que é um lápis mais acessível, então você pode estar gastando ele, torrando ele todo aí no seu desenho, que não vai ser um grande problema na hora de repor ele. E a cor é muito boa, eu usei nesse desenho, ficou muito bacana. E sem sombra de dúvidas eu vou começar a fazer mais line art colorida, que eu amei fazer isso nesse desenho. Ah, eu aí esquecendo de avisar, que bom que eu lembrei. Esse vídeo aqui é uma collab de Tokyo Revengers, então depois dá uma conferida lá no meu Instagram, que vai ter o desenho de todo mundo lá disponível pra você ver, que ficou muito incrível. Tem muito artista bacana, tem muito desenho incrível sendo postado lá, então confere lá que vai valer muito a pena. E não esquece também de estar se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, porque me motiva muito a trazer mais tipos de conteúdo assim pra vocês, passando dica, mostrando algum desenho. Sério, você não tem noção do quanto o seu feedback me ajuda, o seu like, o seu comentário, a sua inscrição me motiva demais. Então me ajuda a realizar esse sonho de estar continuando a postar vídeo. Se inscreve aqui, deixa nos comentários aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou do desenho. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem, tchau!